Meu caro Everton Maia, com o resultado da eleição já definido, Jair Bolsonaro do PSL obtendo 55,13% dos votos contra 44,87% atribuídos a Fernando Haddad do PT. O Brasil tem um novo presidente da República, Jair Bolsonaro, a ser empossado no dia 1º de janeiro de 2019. E nesta eleição também chamou a atenção a questão da abstenção. Nós tivemos um total de 2.493.000 votos em branco, um percentual de 2,15%. Tivemos 8.616.000 votos nulos, 7,42%. E 21% dos eleitores, de um total de 147 milhões de eleitores, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, que não compareceram aos locais de votação. Sobre tudo isso, conversamos agora com o cientista político Antônio Marcelo Jackson, professor do Departamento de Educação e Tecnologias da Universidade Federal de Ouro Preto, em Minas Gerais. Boa tarde, caríssimo Antônio Marcelo Jackson, sempre presente, sempre atencioso com a Sputnik. Boa tarde, Arnaldo, boa tarde, Everton, boa tarde a todos os ouvintes da rádio, é sempre um prazer atendê-los. Boa tarde, Antônio. O prazer é todo nosso, né? Ainda mais para discutir um assunto que é tão importante como a política nacional. E como o Arnaldo bem disse, né? Quase mais de 10 milhões de pessoas que se abstiveram nessas eleições, votando em branco ou nulo. O que explica esse fenômeno numa eleição que expulsou tanto aqui no Brasil, né? Chamou tanto, incitou tanta discussão na população, Antônio. E olha que se esperava uma indiferença ainda maior por parte do eleitorado. O interesse pela eleição aumentou o quê? De julho a agosto para cá. Não, sem dúvida alguma existiu um interesse. Agora, o problema todo é que você tem aí uma ausência lamentável de um dos candidatos que acabou saindo vitorioso nos debates. Ora, então o que acontece? Você teve comunicações via internet. Não vou nem citar o caso das fake news, que não é o caso agora. Então, para o eleitor, começa a existir um certo desinteresse. Se você tem, lembrando que a eleição, eu acho que eu já citei isso em outras entrevistas, a eleição é a coisa mais despolitizada que tem. Política, na verdade, é antes e depois da eleição. Então, quer dizer, se eu não quero votar num partido ou num candidato, acaba que o outro candidato, se ele também não me oferece alguma coisa, começa a me desinteressar. Ora, esse tipo de comportamento aparece em todos os lugares, até aí é normal. Agora, o que realmente assustou é que se há uma média histórica de abstenções, brancos e nulos, nas eleições brasileiras, que pode variar de 12%, 15% até mesmo 20%, num caso extremo, nesse caso agora chegou a 28%, alguma coisa, quase 30%. Quase 30% então, para arredondar. Hã? Quase 30% para arredondar. Exato. Então, e mais do que isso, quando você olha o mapa das abstenções brancos e nulos, esse percentual ele foi, na verdade, fortíssimo em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Isso também é um dado interessante. Quando você vai para o Nordeste, Sul, Norte do país, as abstenções, os brancos e os nulos, eles são um índice bem menor, né? É um dado bem importante isso, acho que é bem relevante. Foi o eleitor do Sudeste que se desinteressou. Quer dizer, então, esse desinteresse, vamos de novo, eu quero acreditar por uma ausência de informações. Também tinha aquela onda, né, professor, né, os eleitores que eram contra Bolsonaro e aqueles que eram ou são ainda contra o PT e outros que eram contra os dois, não se viram representados em nenhuma das duas candidaturas nesse segundo turno. O senhor acredita que esse extremismo de posições pode também ter influenciado aí essas abstenções no segundo turno? Pode sim ter influenciado, mas vamos lembrar, na medida que não houve debate, né? Porque o que o eleitor, vamos pensar esse eleitor de centro, né? Que é o eleitor que acaba caindo hora para um lado, hora para o outro. Esse eleitor ele está interessado em ouvir, né? E principalmente ouvir alguma coisa a partir do enfrentamento entre os candidatos. Na medida que isso não acontece, e a parte da imprensa também se recusou a entrevistar o candidato do PT, olha, então esse eleitor pode ficar desinformado. Se é desinformado, qual o interesse que ele vai ter em escolher alguma coisa? É nenhuma, entendeu? Então, quer dizer, ele acaba ficando refém dessa ausência de informação e aí ele vai e anula ou dá o voto em branco ou simplesmente sequer comparece. Agora, o que chama a atenção, e aí é que é um dado curioso e amargavelmente irônico
tá? Que é o seguinte, o amargo aí é real. Vamos lembrar que quando o sujeito não comparece à zona eleitoral, ele depois vai ter que pagar uma multa, que é de um valor de R$ 3,81, né? Ele só pode pagar no Banco do Brasil. Exato, esse valor em princípio é irrisório, ok, né? E por que ele vai pagar? De novo, ele está contra a política, ele está contra os candidatos, ele está contra os partidos. E aí ele vai e não participa da eleição. Paga essa multa, todo feliz da vida. Pergunta-se, para onde vai esse dinheiro? Para o fundo eleitoral, que depois é distribuído entre os partidos políticos, conforme o tamanho da bancada no Congresso Nacional. Ou seja, todos aqueles que não foram votar esse ano, né, vão pagar essa taxa e a partir de janeiro do ano que vem, esse dinheiro será distribuído, em primeiro lugar, com o PT, que tem a maior bancada, depois com o PSL, depois com os demais partidos. É uma ironia sem precedentes, né? A abstenção financia os políticos. A abstenção financia os políticos. Exato, mas repara bem, então não é interessante se abster. É isso que eu quero dizer, né? Só num caso extremo, né, Antônio? Infelizmente, a sua desinformação gera, inclusive, esse tipo de esquizofrenia. Só num caso extremo que a abstenção pode ser admitida. Uma pessoa que tenha de ter sido hospitalizada, uma pessoa que tenha contratempo, um falecimento em família, alguma coisa assim, mas em circunstâncias normais, eleitores devem comparecer aos locais de votação. Até porque e se for para protestar, que vote branco e nulo, ok. Mas compareceu. Exato, entendeu? Mas você deixa claro, olha, eu estou participando da vida política, da eleição, porém eu não concordo com nada disso. Ok. Agora, quando você não vai, você sustenta o sistema. É uma coisa completamente sem lógica. É só no Brasil. É claro que eu quero crer que isso ocorra em virtude do desconhecimento do eleitor. Mas aí, novamente, aí chegamos num problema grave, né, da sociedade brasileira, que é essa desinformação. Lembrando que devido à colocação no primeiro momento por parte do PT, né, da candidatura do ex-presidente Lula e posteriormente também o atentado contra Jair Bolsonaro, os dois candidatos que se enfrentaram no segundo turno não debateram em nenhum momento, nem no primeiro turno, nem no segundo nessas eleições. Sim, isso é verdade, quer dizer, isso é lamentável. A respeito de um candidato que lidera não participar dos debates do primeiro turno numa eleição, lamentavelmente Fernando Henrique inaugurou isso, né, nos anos 90, depois o Lula e Dilma repetiram esse modelo. Agora, quando a eleição vai para o segundo turno, geralmente todo mundo participa. E dessa vez não. Então você não teve debate algum. A desinformação foi uma constante no pleito desse ano. Antônio Marcelo, o debate, teoricamente, tem essa finalidade nobre que você apontou de revelar ao eleitorado os projetos políticos do candidato. Mas quando a gente vê acontecer o que aconteceu esse ano em alguns debates do primeiro turno para a presidência da República e em vários debates para governadores de estados e do Distrito Federal, que é a troca de insultos, a troca de ofensas pessoais. Como é que você vê o fato de candidatos, pessoas que aspiram a chefiar os poderes executivos de seus estados, de suas unidades federativas, da presidência da República, trocar a oportunidade de expor ao eleitorado como pretende governar por ofensas pessoais e insultos a seu concorrente direto? Olha, Arnaldo, é simplesmente lamentável, tá? Com certeza é lamentável. Agora, vamos de novo, tá? Eu vou colocar como cientista político fazendo uma análise sem escrúpulos, tá? Sem nenhum componente nobre nos meus comentários. Pensando friamente no candidato, como a eleição é uma coisa despolitizada, o que o eleitor espera é uma atitude, digamos, viril do seu candidato. Tá? Ele desafia o outro, ele enfrenta o outro, e aí ele pode até ouvir uma proposta ou outra nesse desafio, quase uma rinha de galo, para usar uma expressão que acho que vale a metáfora. Tá? Agora, esse é o real, tá? É lógico que para o Arnaldo Risenberg, para o Everton, para o Antônio Marcelo, o ideal seria que não existissem propostas, existissem debates. Agora, infelizmente, o eleitor médio não pensa dessa forma. Agora, mas de qualquer maneira, esse eleitor médio espera esse debate para isso. Primeiro, para ver a virilidade do seu candidato, ver como o seu candidato se impõe nos argumentos, como enfrenta o argumento do adversário e, se for possível, até uma ou outra proposta, tá?
Quer dizer, agora, lamentavelmente, quer dizer, quando a gente só tem só tem as duas primeiras partes e a última desaparece, aí é de se lamentar mesmo, né? Aonde você vê que a coisa não funciona. Agora, todavia, se você percebe que esse candidato que acabou ganhando a eleição, o tempo todo ele lançou mão desse tipo de argumento, nós devemos concluir que o eleitor espera, de fato, talvez não seja nem a informação, seja apenas a virilidade do candidato. O que é uma pena, evidentemente. O que contribui também, né, Antônio, para uma campanha voltada mais para a desconstrução do adversário do que na apresentação de propostas, né? Sem dúvida alguma. Todos nós perdemos, Hérito. Por favor, eu não estou aqui, por isso que eu disse, eu não ia falar nada, eu ia abrir mão de escrúpulos para fazer comentários frios a respeito de uma análise política, tá? Agora, ou seja, eu quero que o meu candidato vença e como é que o eleitor se comporta. Agora, se temos, então, resultados pífios, ou seja, temos candidatos que são eleitos e que não têm condições de administrar, ora, a culpa é do eleitor. O eleitor brasileiro, a sociedade brasileira também tem que fazer a sua meia-culpa. Ela também tem que assumir a sua responsabilidade em relação ao país. Então, que aliás é um outro problema que nós temos aqui no Brasil. Ao contrário de diversas nações do mundo, onde, de novo, a eleição pode ser despolitizada, mas o antes e o depois tem muita política, as pessoas debatem, as pessoas discutem, as pessoas participam. Aqui no Brasil, a impressão é que a eleição ela é despolitizada, eu passo uma procuração a alguém, volto para casa acreditando que a partir daí eu não tenho mais compromisso nenhum com nada. E isso é muito triste, né? Nós não podemos pensar dessa forma, mas o brasileiro lamentavelmente pensa. Agora, professor, nós tivemos esse recorde, né, de abstenção nas eleições. Foi uma eleição, apesar da diferença, né, de 10 milhões de votos, ficou entre 55% e 45% dos votos válidos. E o presidente eleito, Jair Bolsonaro, vai ter que governar para os eleitores de Fernando Haddad e também para esses eleitores que se abstiveram até de votar no segundo turno. Como é que funciona isso? Como é que Bolsonaro vai poder aí governar para esses eleitores que não deram voto de confiança em sua candidatura? Primeiro vamos lembrar, e aí a gente tem que começar a esquecer dos votos válidos e pensar nos votos reais, né? O Bolsonaro teve aproximadamente 39 alguma coisa por cento dos votos. Você teve aí, então, 28 alguma coisa de votos brancos, nulos e abstenções, e o restante com o Fernando Haddad, né? Então, quer dizer, você tem aí também pouco mais de 30% do Haddad, pouco menos de 30% de brancos, nulos e abstenções, e um pouco menos de 40% para o Jair Bolsonaro. Ora, então, primeira constatação, você tem um presidente eleito que no segundo turno, onde você espera um percentual até que supere os 50% dos votos, né, que daria mais legitimidade ao eleito, não, o que aconteceu? Você teve um eleito com pouco mais de 1/3 dos votos, né? Então tem 2/3 aí que não escolheu Jair Bolsonaro. Essa é a primeira constatação, né, que nós não podemos esquecer. O segundo problema diz respeito ao Congresso Nacional, que foi eleito lá no primeiro turno. Nós temos uma Câmara dos Deputados completamente fragmentada, onde temos partidos de extrema-direita, como é o caso do PSL, partidos de direita como o DEM, de centro-direita como o PSDB, ou o próprio que sobrou do PSDB, o que sobrou do MDB, por exemplo, partidos de esquerda como o PT, como o PSOL, como o PCdoB, enfim, há uma fragmentação gigantesca no Congresso e vamos lembrar, o nosso sistema político é o presidencialismo de coalizão. O presidente da República precisa praticamente, em todas as suas decisões, solicitar uma confirmação do Congresso Nacional, aonde começam as negociações ou o fracasso de um governo, como foi o caso de Collor, como foi o caso de Dilma Rousseff no segundo mandato. Então, o que acontece? Se você tem, então, um presidente da República eleito com 1/3 dos votos, que vai encontrar um Congresso fragmentado, tudo leva a crer que nós vamos ter problemas, muitos problemas, tá? Aí lamentavelmente, eu não sou otimista, né? Segundo lugar, e aí só para colocar, ainda sobre o Congresso, nós temos também uma outra questão, que diz respeito às demandas geradas do período da campanha, principalmente daqui, já é uma campanha que foi feita pelas redes sociais. Então você tem uma expectativa muito grande da bancada da bala, você tem uma expectativa grande da bancada da farda, você tem uma expectativa grande
da bancada ruralista, do agronegócio, e que efetivamente essas expectativas não se tocam, elas não são, não se reúnem num ponto só. Pode ser até que um ou outro caso sim, mas no geral não. E aí vem o segundo problema, como é que então eu, presidente Jair Bolsonaro, vou dar conta dessas demandas tão distintas? Isso vai ser um outro problema também. E eu não sei se os articulistas da staff de Jair Bolsonaro têm essa cancha política nesse ponto. Doutor Marcelo Jackson, na sua opinião, na sua avaliação como cientista político, como uma pessoa profundamente politizada, qual foi o fator ou quais foram os fatores que contribuíram para a eleição de Jair Bolsonaro para a presidência da República? Até que ponto o antipetismo foi decisivo para a escolha do eleitorado? Sem dúvida que esse antipetismo que foi construído, a gente pode pensar que uma data, o original foi 2013, com aqueles movimentos por causa de passagem, que começou por causa de passagem, na verdade acabou se desdobrando em outras coisas. Ali você já começa uma espécie de ranço em relação à questão política e em relação ao PT. Tá? É interessante a gente perceber isso porque muita gente fala alguma coisa a respeito de mensalão. Tá? Ora, em primeiro lugar, todos os deputados que foram condenados do mensalão, a maior parte são de partidos, inclusive que Bolsonaro foi filiado. Né? Então nós não podemos nos esquecer disso. O PT, da lista toda, foi o que teve menos políticos condenados, tá? Numa gama gigantesca de partidos políticos envolvidos. Essa é a primeira observação. Então, só que o mensalão começa lá em 2005, as decisões foram mais à frente, é claro, alguns anos depois, mas efetivamente você só começa a ter esse ódio ao PT alimentado a partir de 2013. Tá? Quando chega em 2016, quando tem a eleição da Dilma, a reeleição, perdão, em 2014, aí o senhor Aécio Neves, lamentavelmente, dá uma aula de antirrepublicanismo quando ele coloca em dúvida o resultado da eleição. Ora, isso aí nunca tinha acontecido, sabe? Quando o Lula perdeu em 89 para o Collor, também foi uma diferença pequena. Não existiu discussão sobre a qualidade, a veracidade das urnas, tá? Então, quer dizer, ao colocar isso e ao fazer com que fosse feita uma investigação a respeito do sistema eleitoral, isso já aquele início de ódio ao PT foi alimentado com uma possibilidade de fraude, coisa que nunca aconteceu. E, por favor, essa ideia de fraude das urnas voltou à tona agora recentemente. E como até voltou? Pelo candidato vencedor, por sinal, né? E como voltou? Falou-se até em preenchimento automático da urna. No que começasse a digitar a escolha do partido, já a legenda ou a urna já faria o preenchimento automático. Pois é, isso aí é um absurdo, isso não existe, o nosso sistema eleitoral é muito bem organizado, muito bem feito, tá? Isso vários países já copiam no nosso sistema, quer dizer, então isso é um simplesmente absurdo, é leviano falar isso, tá? E Aécio Neves fez isso em 2014, ele não teve escrúpulo nenhum de colocar todo um peso de uma coisa para estragar um governo, isso é inadmissível. Aliás, a grande ironia, né? Se ele não tivesse feito isso, seria bem capaz, talvez, hoje ele tivesse, ou o próprio PSDB, com algum candidato de peso, disputando e talvez até ganhando a eleição. Mas, enfim, o Aécio Neves, liderando o PSDB, fez tudo o que fez, ele próprio quase cai no ostracismo político e o PSDB foi transformado num partido de pequeno, médio porte. Quer dizer, então, mas aí você alimentou para valer o ódio ao PT e a grande imprensa, sejamos sinceros, também fez o seu papel, né? Eu quero acreditar que existiu uma estratégia, que a expectativa era que algum candidato de centro-direita brotasse disso. O que a centro-direita não considerou foi a possibilidade de um candidato de extrema-direita brotar disso. Aí que veio a novidade, né? Aí realmente surpreendeu todo mundo. Perfeito. Então, quer dizer, esse ódio ao PT, sem dúvida, ele contribuiu bastante para isso. Mas ele foi alimentado aí ao longo dos últimos anos, né? Perfeito. Não foi uma coisa que nasceu ontem. Perfeito. Antônio Marcelo Jackson, esta conversa poderia ir muito mais Alô? longe. Antônio Marcelo Jackson. Alô? Alô? Tá me ouvindo? Agora sim, voltou. Tá. Então, eu vou ter que concluir que a gente está estourando o tempo aqui, tá bom? Vamos lá para a conclusão da nossa conversa. Olha, está baixíssimo, Arnaldo. Eu estou dizendo que eu vou ter que concluir porque nós já estamos aqui com o tempo estourado, tá bom? Ah, tá certo, tá. certo. Claro. Então vamos lá.
Meu caro Antônio Marcelo Jackson, esta conversa, esta análise sobre a eleição presidencial de 2018, assim como a dos governadores, ela poderia ir muito mais longe e acho que um programa inteiro não seria suficiente para a gente esgotar aqui todos os aspectos que envolveram esta eleição. Você vê, conversamos, não mencionamos a influência da Lava Jato na eleição de 2018, não tivemos tempo de mencionar a aparente indiferença de Ciro Gomes em relação à definição do segundo turno, mas essas questões todas serão oportunamente abordadas por nós e se você estiver disposto a participar de uma nova entrevista, teremos imenso prazer em abordar essas questões com você, meu caro. Olha, será um prazer, Arnaldo, você sabe que você pode contar comigo quando precisar. Perfeito. Então, muito obrigado por mais essa entrevista, felicidades para o amigo e que tempos bem menos difíceis venham pela frente. Tá certo, vamos torcer. Muito obrigado, Antônio. Reitero aqui o pedido do Arnaldo para que possamos contar com a sua participação mais vezes na Rádio Sputnik. Ok, obrigado, Edson. Antônio Marcelo Jackson, cientista político, professor do Departamento de Educação e Tecnologias da Universidade Federal de Ouro Preto, em Minas Gerais, analisando o resultado da eleição presidencial no Brasil, que apontou a vitória de Jair Bolsonaro, próximo presidente da República, a ser empossado em 1º de janeiro de 2019, e também a importantíssima questão da abstenção, quase 30%, o índice apontado pelo Tribunal Superior Eleitoral, somados as pessoas que não compareceram aos locais de votação, as pessoas que anularam o voto e as pessoas que optaram por votar em branco. Antônio Marcelo, muito grato, meu amigo. Olha, Arnaldo, obrigado, e conforme for a situação, se não for tão melhor assim, aquele convite de algum tempo atrás, se estiver de pé, para ir para a rádio, eu vou pensar com um enorme carinho. Tá? Quando